Boa noite a todos. Pela misericórdia de Deus, estamos novamente aqui, para prestar culto e louvor ao nosso Deus. Eu queria trazer um versículo no início desse culto, que está aqui no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 14. Paulo diz: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que a gente vê hoje é uma tentativa, um desejo de fugir da cruz de Cristo. O evangelho barato, o evangelho fácil. Um psicólogo suíço chamado Paul Tournier, ele diz as seguintes palavras, referentes ao que Paulo diz: ansiamos quase sempre por uma religião fácil, simples de compreender e simples de seguir. Uma religião sem mistérios, sem problemas insolúveis, sem dificuldades inesperadas, uma religião que nos permite escapar de nossa condição humana. Uma religião na qual o contato com Deus nos poupe de todo conflito, toda incerteza, todo sofrimento e toda dúvida. Em resumo, uma religião sem cruz. Caminho estreito. Vamos enfrentar dificuldades. Elas vêm e virão. Mas como diz o Salmo 62, o Senhor é nossa rocha, o Senhor é nosso rochedo, só nele é que nós encontramos a salvação. Vamos estar orando no início desse culto, para que o Senhor esteja à vontade, através do Espírito Santo, falando ao nosso coração, nos cânticos que nós vamos entoar agora em louvor ao nosso Deus. Amém? Pai eterno, obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez, com liberdade, louvar e bendizer o Teu nome e repartir, Senhor, os ensinamentos da Tua palavra, Pai. E principalmente, ajuda-nos a seguir, ajuda-nos a testemunhar, ajuda-nos a ser sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um tempo de louvor e, em seguida, nós convidamos o pastor Tito, que está lá em Cascavel, e ele aceitou o convite de estar trazendo a palavra nessa noite. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando por ele também, orando para que, apesar da distância, lá no Paraná, lá no sul do Paraná, distante, como nós estamos distantes também, não estamos juntos, estamos fazendo cultos virtuais. Que o Senhor possa estar abençoando o teu coração, a tua vida, a tua família. Amém? Vamos agora ter um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que bom estarmos aqui mais uma vez, louvando e adorando ao nosso Deus. Amém? Eu quero convidá-lo, a você aí na sua casa, aonde você estiver ouvindo e vendo esse vídeo, que você possa louvar ao Senhor, que você possa adorá-lo por tudo que Ele tem sido para você, por tudo que Ele fez para nós, pelo plano da salvação que Ele tem para cada um de nós. Amém? Isso é motivo de louvor, motivo de gratidão ao Senhor. Então venha conosco, vamos louvar ao Senhor. Amém? Diga assim, não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes
assim o Senhor em volta do seu povo. Dade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, 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 não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver. Exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar, deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz. Minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Exalte aí ao Senhor. Meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, viestes me salvar, deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o fim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se firmado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o fim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Canta comigo assim. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Obrigado, Pai, por tua soberania, Senhor. Que o Senhor conhece, Pai, nosso passado, Pai, nosso presente, Pai, e nosso futuro, Pai. Nós pedimos que o Senhor guarde os nossos caminhos, ó Pai. Guarde as nossas mentes, ó Pai. Guarde os nossos corações, Pai. Na Tua palavra, Pai. Nos Teus ensinamentos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os
enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar dentre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. A alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria
te adorar, desejo te exaltar, a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Pai, por poder te louvar, Pai, por poder te exaltar, ó Pai, nessa noite, Pai. Deus amado, que nunca falte, Pai, louvores no nosso meio, Pai, que nunca falte, ó Pai, o agradecer dos nossos lábios, ó Pai, porque o Senhor é digno, digno, digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você que está assistindo, ouvindo essa mensagem. Eu espero que o Espírito Santo esteja guardando o seu ânimo, guardando a sua força, a sua coragem, para que você permaneça perseverante na carreira de fé que o Senhor colocou você, colocou a mim também, que Ele continue, o Espírito Santo continue direcionando você a permanecer fitando seus olhos no nosso Senhor Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Hoje eu quero compartilhar uma breve mensagem aqui sobre o desafio missionário imposto pelo Evangelho. Desafio missionário imposto pelo Evangelho. Quando nós recebemos o Evangelho, quando nós ouvimos a palavra, o Evangelho, a palavra, que são as boas novas do reino de Deus, esse Evangelho ele impõe a cada um daqueles que o recebe, o ouve, um desafio missionário. É desse desafio que eu quero conversar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com você nesse momento. E para começar essa abordagem, né, eu gostaria que você me acompanhasse aqui, começando no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 9. Como eu disse, a conversa aqui é sobre o desafio missionário imposto pelo Evangelho, pelas boas novas do reino de Deus. E aí, nessa primeira referência, o primeiro desafio que é imposto, ele diz assim: então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Aqui conta a história de leprosos. Quando Samaria, capital de Israel, a cidade de Samaria, foi cercada por sírios. Ela foi cercada, por causa desse cerco, a cidade passou por um momento caótico. Teve fome, teve seca, pessoas sofreram com muita sede,
com muita fome, pessoas chegaram a praticar canibalismo por causa do sofrimento. E aí alguns leprosos que estavam desprezados, não estavam morando na cidade, estavam separados, tinham que estar fora da cidade por causa da lepra, para que não contaminassem os outros. Lá eles não tinham mantimento, não tinham como ir na cidade. Aí eles tiveram um belo pensamento. Por que nós vamos ficar aqui e morrermos do que a gente sair daqui e implorar pela misericórdia dos sírios lá no acampamento do cerco deles? Se eles nos matarem, vai ser a mesma coisa a gente ficar aqui, porque também vamos morrer. E por que nós não vamos lá e imploramos pela misericórdia? Se eles nos deixarem, a gente pelo menos tem alguma coisa para comer. Se eles nos matarem, morreremos de tal forma, aliás, de igual forma como morreríamos aqui. Então eles tiveram esse pensamento e saíram, foram para lá. E quando chegaram no acampamento dos sírios, eles tiveram uma surpresa. A surpresa foi de que o acampamento dos sírios estava todo abandonado. A verdade é que Deus fez um ato milagroso e os sírios saíram fugindo, correram, abandonaram o acampamento, não pegaram nada, não conseguiram pegar uma coisinha sequer. E aí, quando os leprosos chegaram lá, encontraram tudo ali vazio, de pessoas, mas cheio de riquezas. Aí eles começaram a pegar as coisas que estavam lá, comida, riqueza, tudo que eles encontraram lá, que os sírios tinham deixado. Só que em um belo momento, eles começaram a conversar entre si, dizendo: o que é isso que nós estamos fazendo? Hoje é um dia de boas notícias, um dia de alegria. Estamos desfrutando tudo isso. Deus fez esse milagre. Deus abriu as portas e nós descobrimos em primeira mão. Fomos os primeiros a descobrir isso. E por que estamos desfrutando sozinhos? Por que estamos guardando aqui e não vamos anunciar a outros? A cidade está lá, fechada, gente morrendo, sofrendo, gente padecendo, e nós estamos aqui. Por que estamos fazendo isso? Se descobrirem que nós sabíamos, tínhamos essa verdade e não falamos para os outros, nós seremos castigados. Nós vamos padecer. Então, não é bom o que estamos fazendo. Vamos lá em Samaria, vamos falar para os porteiros e eles irão informar ao rei, avisar a casa do rei de tudo que nós vimos, o dia das boas novas. Nós comunicaremos e isso chegará na casa do rei. Aí cabe ao rei fazer alguma coisa. Aí eles chegaram a essa conclusão, foram lá, comunicaram. Com certeza, eles estavam todos saciados, estavam todos muito bem equipados de tudo que eles conseguiram aproveitar lá e foram para lá comunicar. E as pessoas, aliás, o rei recebendo essa mensagem, a decisão cabia a ele libertar o povo de Samaria. Esse é o primeiro desafio missionário imposto pelo Evangelho. O Evangelho, que são as boas novas do reino de Deus. Vou repetir isso. O Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Assim como esses leprosos falaram, como assim nós descobrimos as boas novas? Hoje é dia de boas novas. E por que nós estamos aqui desfrutando sozinhos? Porque nós estamos escondendo, porque nós não falamos das boas novas. Isso não é bom. Precisamos comunicar. Nós podemos ser castigados por não ter falado as boas novas.
Esse é o primeiro desafio. Você recebeu as boas novas. Você precisa comunicar as boas novas. Não somente pelo medo de você ser castigado, mas também porque isso faz parte da sua missão ao receber as boas novas, mas por misericórdia também daqueles que estão padecendo. Então você não prega as boas novas, não fala as boas novas simplesmente pelo medo, pelo temor de ser castigado, mas também por misericórdia daqueles que padecem. Se você não consegue falar de tanto amor, como a Bíblia diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então Deus deu seu filho por amor. Mas às vezes nós não conseguimos compreender esse amor a ponto de pregar o evangelho pelo amor. Então precisamos aprender a pregar pelo temor. Temor pelas consequências que podemos ter. Mas se não conseguimos pregar pelo amor e temor, mas temos que também pensar em ser misericordiosos. Temos que aprender a ser misericordiosos por aqueles que padecem. Assim como Samaria estava padecendo naquele momento, naquele período, por causa do cerco do inimigo, domínio do inimigo, o mundo está padecendo. Como nosso Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno. O mundo está cercado do maligno e da maldade. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas seriam egoístas, as pessoas seriam arrogantes, infiéis, as pessoas seriam orgulhosas, avarentas, inimigos do bem, amantes de si mesmos, apegados ao mamon, apegados ao dinheiro, não teriam nenhum afeto pela família. E é o que estamos vendo hoje. O mundo padece, o mundo jaz no maligno. E como assim nós temos as boas novas do Evangelho, do reino de Deus, e permanecemos calados? Não falamos, não demonstramos pela nossa vida. Não é bom o que estamos fazendo. Não é bom. Se eu agir assim, não é bom o que estou fazendo. Se você agir dessa forma, não é bom o que você está fazendo. Temos que anunciar o Evangelho pelo amor. Temos que anunciar as boas novas pelo temor das consequências. Temos que anunciar o Evangelho por compaixão e misericórdia por aqueles que padecem, aqueles que estão sofrendo a dor, sofrendo debaixo do jugo da opressão maligna. Temos que sofrer essa dor dos que estão dominados pelo maligno, pelos principados, pelas hostes malignas, pelas potestades demoníacas. Amém? Temos que guardar isso, temos que desenvolver nossa mentalidade nesse aspecto de viver o Evangelho e pregar o Evangelho pelo amor, pela misericórdia, pelo temor. O segundo desafio que as boas novas do Evangelho do Reino impõem para nós é o que está descrito em Mateus, abra aí comigo, Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Na minha versão diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O segundo desafio que é imposto pelas boas novas do Evangelho do Reino
é fazer discípulos de todas as nações e ensiná-las. Se, primeiro, nós ouvimos que não é bom, no primeiro desafio, não é bom ficar calado, temos que anunciar, temos que pregar, agora está dizendo no segundo desafio, temos que fazer discípulos. O simples pregar não garante a geração de filhos para Deus e a permanência desses filhos com o Senhor. Temos que formar discípulos, aqueles que são verdadeiros seguidores do Senhor. Aqueles que carregam o coração do Pai, carregam a imagem do Pai, ensinando eles a guardar tudo o que fomos ensinados. Então, o primeiro desafio que as boas novas do Evangelho do Reino impõem, não é bom ficar calado enquanto você já recebeu o Evangelho, as boas novas. Não é bom ficar calado. Segundo desafio, faça discípulos, faça filhos, verdadeiros seguidores do Senhor, através do ensino, através de comunhão no dia a dia. Faça filhos, faça discípulos para o Senhor, ensinando-os aquilo que você foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus através de alguém. Esse é o segundo desafio. E nesse âmbito, às vezes não é fácil. Existem lugares onde é fácil, existem ambientes onde são fáceis de pregar, de abordar a palavra, de anunciar a palavra. Outros lugares não são. Existem pessoas que são mais tranquilas de receber, outras não são. Aí nós somos chamados a ter paciência. Vou compartilhar algumas experiências, porque quando nós falamos de não ficar calado e anunciar, parece uma coisa muito fácil. E não é fácil. Às vezes pensamos, isso é um simples falar. Não, às vezes é um processo de falar, de iniciar relacionamento. Agora, essa questão de encarar esses dois desafios como uma missão, a gente precisa entender como uma questão de mentalidade. Quando nós falamos sobre a missão, a grande missão, o desafio missionário, primeiramente, não podemos pensar como viajar, pregar o evangelho. Primeiramente, temos que pensar como uma questão de mentalidade. Tudo começa em como nós desenvolvemos nossa mentalidade a isso. Como assim? É da seguinte forma: a maneira como você desenvolve sua mente na palavra sobre essa missão. Primeiro, você já sabe, recebeu, não é bom guardar. Então quem estiver do seu lado já é alvo missionário, já é campo missionário. A pessoa que estiver do seu lado já é campo missionário. Então fazer missões não é simplesmente ou necessariamente viajar até, não só isso, isso também é, mas também é uma questão de mentalidade, desenvolver a minha mentalidade a ponto de entender que qualquer um que estiver do meu lado é campo missionário. Campo missionário para o quê? Ouvir o Evangelho. Campo missionário para o quê? Aprender a guardar o que eu recebi do Senhor. O que eu estou guardando do Senhor. Então, se nós não desenvolvemos esse tipo de mentalidade, a gente não consegue viver o Evangelho, as boas novas do Evangelho do Reino, como uma missão. A verdade é que nós somos missionários em todo momento, em todos os ambientes. E nós temos que fazer nossa missão, cumprir nossa missão em todos os momentos. Quem estiver do nosso lado tem que estar dentro da nossa missão, a missão que nós recebemos de Cristo. E enviar também. Nós aqui, com
as pessoas que estão em nossa volta, vivemos a nossa missão. Somos missionários. E também indo, saindo, viajando para outros lugares. Lembrando, o Senhor nosso Deus disse assim: vão pregar o Evangelho, começando em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Veja que diz assim, comece aqui em Jerusalém. Aqui, talvez o seu Jerusalém seja quem está do seu lado. Talvez sua Judeia seja o seu bairro. A sua Samaria seja a sua cidade, talvez. Talvez os seus confins da terra seja talvez em outros estados, outros países. Você viajando ou você sustentando pessoas que estão lá. Gente, existem lugares que precisam e não são fáceis de se entrar. Eu tenho amigos na Índia, por exemplo, no ano antepassado, 2019, nós íamos enviar uma menina para a Índia. Tivemos sérias dificuldades de enviar como missionária. Teve que mudar tudo para ir como turista. Por quê? Porque lá você não pôde aparecer como missionário. Essa menina que nós iríamos enviar iria para a província de Goa, estado de Goa, lá na Índia. Ainda que tenha um pouco do catolicismo, ainda assim não se pôde pregar o evangelho abertamente. E essa menina iria como turista, quando chegasse lá, iria estender o tempo da sua estada lá, iria servir a uma escolinha de missionários, só que eles lá na Índia não se apresentam como missionários, mas como pessoas que estão fazendo projetos sociais. Ninguém sabe que eles são missionários lá. E aqui em Cascavel tem um conjunto de empresários que vão na Índia e China para começar empresas. Aqui em Cascavel tem uma ala dessa organização, na verdade, que entram na Índia e na China como empresários para usar as empresas como campo para pregação. Porque se eles forem para pregar abertamente, eles não têm como, não são permitidos. E aí eles vão lá, oferecem emprego, começam relacionamento com as pessoas que eles empregam, e através do relacionamento conseguem pregar o evangelho. De tão difícil que é. E em vários outros lugares. Veio aqui em Cascavel um pastor chamado Bill, americano, que trabalha lá nos Estados, aliás, trabalha lá na China. Ele é missionário na China, começou 2 empresas lá. E Deus falou claramente para ele: comece uma empresa. Quando você desenvolver, eu vou tocar a vida dos que estarão com você nessa empresa e depois você vai ter que oferecer essa empresa para os chineses, porque não te chamei para você cuidar da empresa, te chamei para pregar o evangelho. Gente, na primeira empresa, quase 80% dos empregados, uma empresa grande, que era uma das destacadas, até hoje na verdade, né? Uma das mais destacadas na China, muito premiada a empresa, ele entendeu que Deus lhe chamou para pregar. Quase 80% dos funcionários se converteram, mas a vigilância do governo estava sempre lá, porque queriam saber se de alguma maneira estavam fazendo coisas além
Só que os funcionários que se convertiam, eles eram tão discretos para não estragar a boa nova do Evangelho do Reino que estavam recebendo. Aí Deus falou para Bill, ofereça essa empresa para os chineses, vai começar outra. Dentro da China, ele começou uma outra, Deus falou para ele, depois da empresa crescer de novo a segunda, ele ofereceu de novo para uma chinesa, que está administrando a empresa até hoje. Essa chinesa, eles encontraram na rua, acolheram, cuidaram dela, quando era bem pequena, agora já é uma senhora, e hoje é administradora da empresa, convertida, e tem várias outras pessoas e ninguém sabe. E é a forma como eles encontraram de anunciar as boas novas que receberam com essa ideia. Não é bom, independentemente se o ambiente é favorável ou não. Temos que encontrar alguma forma de pregar. Temos que buscar do Espírito Santo alguma forma de pregar. E tem gente encontrando. Por exemplo, quando ele veio aqui em Cascavel, a gente perguntou, mas como é que você e sua equipe conseguem, de forma tão rápida, desenvolver produto, criar empresa? Ele disse, todos os produtos que nós criamos e as empresas saem no momento da oração. No momento da oração. E ele diz que alguns produtos ele recebe por visão e outros produtos ele recebe por sonho. Olha só, quando a gente se dispõe a não ficar calado, mas pregar as boas novas do reino de Deus, Deus coopera. Deus coopera. E isso está acontecendo em vários lugares do mundo, dos mais difíceis até os mais fáceis. Nossos irmãos em Cristo na Nigéria estão sofrendo, sendo queimados vivos. No Médio Oriente também. No ano passado aqui em Cascavel eu recebi um menino que caminhou comigo discipulado. Ele se dispôs para ser missionário no Médio Oriente. Ele agora está se preparando para ir lá. E não é fácil. Tudo de forma escondida. Ele está se preparando para ir numa formação missionária em Dubai. E está sendo apoiado. Porém, a gente tem aconselhado a ele também está consciente, para não abrir tanto esse projeto, senão vão acabar sabendo dele e vão atrás dele. Aqui no Brasil nós temos uma liberdade impressionante e temos que buscar do Espírito Santo. Espírito Santo, dá-nos uma forma, uma maneira, um caminho para nós pregarmos. Não queremos ficar calados. Não é bom que a gente fique calado, tendo as boas novas do Evangelho do Reino. Não é bom. Nos dê força, nos dê ânimo, nos dê estratégia. Queremos fazer discípulos e ensiná-los o que você nos ensinou a guardar. E contar um pouquinho da minha história. Eu, lá em Moçambique, morava na cidade de Quelimane, mas antes de estar na cidade de Quelimane, eu nasci numa pequena vila bem pobre, chamada Luabo, e por causa da guerra civil que havia em Moçambique, minha mãe, depois da morte do meu pai, que era soldado, e aí ele foi escalado a uma batalha, ele pisou mina, explodiu, saiu ferido, gravemente ferido, para a base militar, e ele não resistiu e acabou morrendo. E aí minha mãe pensou em sair dessa vila e fomos para um país vizinho chamado Malawi, é um país vizinho de Moçambique, e fomos lá. E lá eu comecei os meus estudos em 93, e a gente era extremamente pobres, refugiados de guerra, vivendo num campo refugiado, e
recebendo literalmente pão de cada dia do governo para a gente se sustentar como refugiados. Recebíamos lonas e algumas varas para fazer tendas e a gente vivia dessa forma. Para vocês verem como Deus foi misericordioso conosco, nós recebemos vários missionários de vários países. Os primeiros materiais escolares que eu recebi e usei nos primeiros momentos dos meus estudos vieram com missionários. Eu me lembro, recebíamos livros com história de Davi e Golias, com versículos bíblicos, histórias bíblicas, personagens, vários personagens bíblicos. Nós recebíamos livros com personagens bíblicos. E para além do material que nós recebíamos, como caderno, mochilas, lápis, todo material escolar, junto com bíblias pequenas, recebíamos lá, vinha de missionários. E esses missionários não vinham só para oferecer pão e materiais, roupa, mas também eu me lembro que a gente éramos reunidos pelos missionários debaixo de árvores e eles pregavam. Manhã, tarde, à noite, missionários pregavam. E eu comecei a desenvolver a minha paixão pastoral nisso. Eu olhava aquilo, eu apreciava tanto e comecei a desejar ser missionário, ser pastor. E nunca mais eu esqueci aquilo. Até hoje, eu comecei a seguir a carreira pastoral, começando pelo que eu vivi. Eu vi, eu aprendi com missionários que vinham de vários países. Fomos sustentados, fomos cobertos, desenvolvemos a nossa fé com gente que se dispôs. E não era fácil esses missionários entrarem lá. Lugares extremamente pobres, violentos, onde nós vivíamos no campo dos refugiados, lá era um lugar muito violento. Mas eles se dispunham a viver também em barracas, tendas, para que conseguissem nos alcançar. E nós lá fomos alcançados. Tivemos direcionamento de fé, tivemos condições para que nós, no caso de crianças, conseguissem estudar e todos tivéssemos alimentos como refugiados, missionários. Mas não digo só essa experiência como refugiado, mas também quando voltamos para Moçambique, saímos desse país, voltamos para Moçambique, eu morava com minha mãe numa vila pequena chamada Morumbala, e nessa vila a gente sempre recebia em campos abertos missionários que vinham pregar em cruzadas grandes. Eles pregavam lá e nós, não sei, mas lá desenvolvíamos uma fome assim. Era uma cruzada cheia de gente e formavam grupos de pastores para discipular as pessoas que aprendiam. E eu me lembro, em várias oportunidades eu participei e hoje, como resultado disso, eu estou aqui como pastor. Eu me lembro uma vez lá em Quelimane, já morando em Quelimane, uma vez eu escrevi no chão, de tanto que eu desejava ser mestre na palavra, ser pastor, eu escrevi no chão: Senhor, eu quero ser mestre da palavra. Pouco tempo depois, fui convidado para participar na Jocum de um curso chamado ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. E eu fiz esse curso, depois fiz outro de observação bíblica. Pouco tempo depois, fui convidado para o Brasil para fazer faculdade de teologia. Vim aqui
uma faculdade que durou 3 anos. Fiz, concluí, recebi meu certificado. Voltei para Moçambique, comecei uma escola bíblica para a cidade de Quelimane, servindo o meu próprio povo. E por alguns anos lá, servindo o meu povo. E depois fui convidado a pastorear uma igreja. E eu comecei a pastorear uma congregação lá chamada Igreja Corpo de Cristo. É uma denominação, né, dessa congregação, Corpo de Cristo. E eu fiquei 5 anos pastoreando essa congregação, fazendo discípulos, inclusive os que estão lá agora pastoreando, depois da minha saída, são os que eu discipulei. 2 casais, caminhei com eles 4 anos e agora eles assumiram, para a alegria do Senhor, para a glória do Senhor. Temos que assumir o nosso compromisso imposto, a nossa responsabilidade imposta pelas boas novas do Evangelho do Reino. Assim, a semente da palavra, a semente lançada pelo Espírito Santo, ela permanece. Permanece. Não existe nenhum ambiente que impede que a palavra de Deus seja pregada. Não existe. O problema é que nós nos intimidamos, o problema é que nós nos acovardamos, nos escondemos atrás da nossa incredulidade e a gente não prega, não assume nossa responsabilidade. O desafio de não ficar calado, o desafio de fazer discípulo. Quando nós temos medo, temos receio, quando nós simplesmente estamos acostumados àquele ambiente que nos engessa no dia a dia, aquela rotina religiosa que nos engessa no dia a dia, a gente não consegue pregar. A gente tem que se desfazer dessa rotina religiosa, nos desfazer dos medos, dessa coisa de simplesmente se conformar. E aí a gente acaba ficando calado, sabendo que é a boa nova, desfrutando das boas novas. Nós temos que quebrar isso e pregar o Evangelho, assumir a nossa responsabilidade do desafio de, primeiro, anunciar as boas novas que recebemos, fazer discípulos e permanecer ensinando esses discípulos a guardarem o que nos foi ensinado. Existem momentos difíceis? Sim. Existem ambientes difíceis? Sim. Existem lugares difíceis? Sim, como eu mencionei alguns, tem vários outros. Mas o Senhor, o Espírito Santo, é um Espírito que amolece corações. Ele encontrou uma forma para que o faraó deixasse o povo dele sair. Ele encontrou. E o povo de Israel saiu do Egito, porque Deus abriu o caminho. Então nós não nos limitamos ao que as situações impõem. Nós somos movidos pelo mover do Espírito Santo, pelo mover do nosso Senhor, pela palavra, pela voz do Senhor. Amém? E eu espero que você se sinta provocado, se sinta mexido com essa mensagem e que você e eu permaneçamos animados para pregar, para fazer discípulos e ensinar. Tenhamos força para pregar, fazer discípulos e ensinar permanentemente. Eu e minha esposa estamos aqui em Cascavel. Temos esperado em todos os momentos, Senhor, na hora que você falar, na hora que você determinar, nós estamos desarraigados. Não temos raízes permanentes em um lugar. Estamos aqui. Se o Senhor falar agora mesmo, a gente está saindo. Essa é a nossa vida.
Deus pode falar diferente com você. Eu estou falando de eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor e não nos agarraremos a nada, não nos apegaremos a nada. Na hora que Ele falar, a gente, se for para sair, a gente sai. Se for para permanecer fazendo alguma coisa, a gente faz. E nós estamos de olho no Senhor, aquele que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe você, Deus continue falando com você, continue te cutucando em toda essa mensagem de esperança, mensagem de salvação, mensagem de rumo e de dar frutos que Ele tem ministrado nos nossos corações nesses dias, para que o mundo seja liberto do domínio do maligno. Senhor Jesus, eu quero orar pela minha vida, pela vida do meu irmão, da minha irmã que estão assistindo nesse momento, ouvindo essa mensagem. Eu peço que o Senhor esteja falando permanentemente, continuamente, desses 2 desafios que conversamos nessa noite. O desafio de ouvir, guardar e anunciar as boas novas do seu evangelho do seu reino. Não permanecermos calados, mas declararmos que hoje é o dia de boas novas. Anunciarmos o dia aceitável do Senhor. E também assumir a nossa responsabilidade com o segundo desafio, sair fazendo discípulos e ensinando esses discípulos a guardarem o que você tem nos ordenado. E você mesmo disse, Pai, que está conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos, até o fim dos séculos. E nós te agradecemos por isso, Senhor. E eu oro pela vida do meu irmão, que o Senhor, da minha irmã também, que o Senhor os torne abundantes no seu serviço, abundantes na sua graça, e também que o Senhor continue provocando-os em todos os momentos naquilo que eles precisam se mover para assumir essa grande missão que o Senhor tem imposto na nossa vida. Amém. Que Deus continue falando, continue te cutucando em todos os momentos. Amém. E aí? Fomos abençoados? Deus é maravilhoso, né? Eu creio que você, como eu, vamos beber essas palavras, vamos lembrar dessas palavras e colocar em prática na nossa vida. E eu gostaria de estar terminando o encerramento, né, desse culto. Claro, nós vamos continuar ainda em casa, quando você estiver aí pensando ainda, né, em Deus. Eu creio que você está sempre pensando em Deus, porque no momento presente nós temos que estar com o nosso pensamento totalmente voltado em Deus. Será que a nossa confiança está nas vacinas, tratamento precoce? Há tanta gente que discute isso e aquilo. Veja que diz o Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. E Davi, ele torna a repetir esse mesmo salmo, as mesmas palavras aqui, no verso 5 e verso 6. Ele torna a dizer, uma pequena diferença aqui, ó. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, agora é a diferença, não serei jamais abalado. No versículo 2 ele fala, não serei muito abalado. A confiança em Deus é assim. A gente vai vivendo experiência do próprio salmista, ele vai escrevendo os salmos, quem sabe até dedilhando a sua harpa, e ele de momento ele fala, peraí, o que eu disse? Não serei muito abalado? Então vou consertar aqui, né? E no próprio salmo ele diz assim, jamais serei abalado. Irmãos, em Jesus e no nosso Deus, nós não seremos jamais abalados. Vem a preocupação, o medo, o cuidado, sim, é importante, mas nossa confiança está em Deus. Salmo 34, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que esperança, olha que promessa, tá?
Vamos estar orando, entregando esse tempo ao Senhor. Pai, obrigado a Deus, porque eu creio, Pai, que tudo que aconteceu aqui, todas as palavras e cânticos, as orações, estão diante de Ti, Pai. Eu creio, Pai, da sinceridade de cada coração que ofereceu esse culto a Ti. Recebe, Senhor, como gratidão nos nossos corações. Iniciamos agora uma semana, Pai. Segundo a gente escuta, vai ser uma semana difícil. Mas como o salmista Davi, esse salmo que acabamos de ler, a confiança no Senhor. O Senhor é nossa rocha, o nosso escudo, nossa fortaleza, e nós jamais seremos abalados. Que cada um possa fazer essa oração para si. Obrigado, Senhor, por esse momento. E agora, Pai, eu quero abençoar todos que estão ouvindo aqui. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. Irmãos, os que participam do Grupo 100, Comunidade Evangélica Missionária, isso é ali uma relação de pedidos de oração. Leia aquilo, interceda, peça ao nosso Deus. Vamos estar nos unindo no coração e na nossa mente. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós unirmos na terra será ligado no céu. Eu creio no poder da oração. Creio, o Senhor é o Senhor que cura. Ele tem prazer nisso. Então ore pelos enfermos. Ore, tem ali uma lista enorme. Alguns Deus já respondeu. Outros estão melhorando. Que Deus esteja nos abençoando. Amém? Até o próximo domingo, se assim Deus o permitir. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te